Alô pessoal, tudo bom? Sou eu, Eduardo Shibayama. Desculpe eu estar com essa camisa aqui, é que eu já estou indo dormir e eu lembrei de fazer esse vídeo aqui porque o assunto desse vídeo vai ser rapidinho, eu não vou me prolongar muito, porque a outra parte do vídeo eu vou fazer de manhã quando eu acordar. Gente, é noite aqui, vamos ver o relógio aqui, ó. Nossa, 2 horas. Vai dar 2 horas da madrugada. 10 para as 2 horas. Eu já estou bem passando a hora de dormir. Gente, a noite foi feita para dormir. E a madrugada nem se fala. Mas muitas pessoas nesse horário estão trabalhando. Muitas pessoas ou estão indo trabalhar, ou daqui a pouco estão saindo do tal do horário da madrugada, o horário noturno, o yakin, como chama em japonês, aqui no Japão, né, chama yakin. E tem uma loucura, né, que além de ser trabalho durante o horário que a pessoa deveria estar dormindo, ela tá trabalhando. E pior de tudo, né, que além de ser uma coisa que é contra o relógio biológico da pessoa, principalmente das mulheres, né, ainda tem que fazer uma troca desses turnos toda semana. E tem empresas, aqui no Japão pelo menos, que adotam um sistema de 4x2, ou seja, 4 dias num turno, aí folga 2 dias, e aí já entra mais 4 dias em outro turno. Às vezes eles deslocam 12 horas ou 8 horas, então o relógio biológico do corpo fica uma loucura. Eu trabalhei muitos anos aqui no Japão como operário, como peão de fábrica, e graças a Deus eu nunca peguei um serviço assim, porque se eu pegasse também eu não ia aguentar nem um dia, porque eu não consigo, simplesmente não consigo trabalhar desse jeito, trocando o dia pela noite. Depois, quando o corpo começa a se acostumar, já vira de novo o turno. Eu não consigo, desculpa, não consigo. Pode ser que eu tenha um organismo fraco, mas eu não consigo trabalhar desse jeito. Se um emprego com revezamento de turno, né, o Nikotai ou Sankotai, como chamam aqui no Japão, for o último meio de ganhar vida, então provavelmente eu morreria de fome. E eu acho que eu ia preferir morrer de fome mesmo, sem brincadeira. Porque eu não aguento esse tipo de coisa aí. Eu fico muito espantado que a maioria das pessoas não gosta desse tipo de trabalho, de ficar fazendo revezamento de noite, e mesmo assim, principalmente aquelas pessoas que trabalham nas grandes empresas, eles aceitam esse tipo de trabalho que eu considero, na minha opinião, uma humilhação, uma afronta à dignidade humana, porque trabalhar, lógico, é uma coisa importante, porém, esse tipo de coisa aí, jogar o ser humano uns dias à noite, joga uns dias de madrugada, outros dias joga de dia, e isso aqui deveria ser uma coisa totalmente proibida, porque se mantivessem no mesmo horário, direto, por exemplo, só à noite, ou se trabalhar só à noite, de madrugada, sem mudança de turno, tudo bem, aí seria mais fácil do corpo se adaptar. Por exemplo, como o trabalho eu não sei se ainda tem essa profissão no Brasil, de vigilante noturno, né? Que trabalha só à noite. Tudo bem, porque aí dá para o corpo se adaptar. Mas fazer esse revezamento direto, 12 horas de diferença de uma semana para outra, trocar a noite pelo dia, sabe? Isso aqui é uma coisa absurda, absurda. E eu acho que todo mundo que trabalha desse jeito deveria se revoltar, se rebelar e tomar uma posição, porque é uma coisa totalmente absurda. Agora, pessoal, uma coisa que eu sempre bati cabeça, eu estou 31 anos aqui no Japão e eu vejo que isso é muito comum, principalmente em fábricas, nas grandes empresas, nas grandes fábricas, que na verdade elas absorvem a maior parte da mão de obra estrangeira que vem trabalhar aqui no Japão. E por que eles fazem isso? Eu sempre fiquei pensando porque eu descobri, pessoal, descobri. Você nunca se parou para se perguntar por que eles fazem isso? Ora, se eles querem rodar a empresa, a fábrica, no caso, né, os equipamentos de dia e de noite, não tem problema. Dá para resolver isso facinho. Bota uma equipe à noite, outro grupo de dia, e acabou o problema. E deixa eles sempre nesse mesmo horário, né? E não vai dar problema nenhum. Às vezes tem gente até que prefere trabalhar só à noite. Eu acho que é uma boa, particularmente, né? Tem gente que vai preferir trabalhar de dia. Dá essa opção.
E se for fazer revezamento, faz de, sei lá, 6 meses, de 1 ano. Até de 1 mês seria menos sofrimento, né? Mas toda semana, às vezes 4 dias, para o cara ficar mudando de turno, cara. 4x2, 4 dias, 4... Tem uma empresa grande lá em Shimano, em Fukui, que fica nessa, né? 4x2, é uma loucura isso aí. Então, por que eles fazem isso? Já pararam para pensar? Gente, vocês nunca se perguntaram isso? Eu sempre me perguntei, sempre por quê? Porque eu sou empresário e eu sei que a empresa tem, às vezes, necessidade de gerar 24 horas, isso é verdade. Porém, eu não vejo necessidade de ficar fazendo essa sacanagem com o funcionário. Ficar ali fazendo girar 4x2, de dia à noite. Gente, eu descobri por que eles fazem isso. E o motivo é simplesmente assustador. Mas é a pura verdade. Eles fazem isso porque eles querem te sacanear. Eles não querem que você tenha tempo de sobra para, por exemplo, procurar um serviço por fora, um bico, nas horas de folga. Porque se eles ficam fazendo isso, vira, de dia, de noite, de dia, de noite, fica muito mais complicado, muito mais difícil para você procurar um bico para fazer nas suas horas de folga. Né? E por isso que eles estão fazendo isso, fazendo você girar igual um zumbi. Passa um dia de dia, depois outro de madrugada, vira de novo, vai, volta, vai, e fica assim, o teu relógio biológico é absurdo. Você não consegue, nenhuma empresa, ou a maioria das empresas, vai ser muito difícil você conseguir fazer um bico com um trabalho desse tipo aí, de revezamento de turno. Então, eles querem te manter escravizados, essa aqui é a verdade. Querem te manter escravizados. Isso aqui, eu posso ter muito problema com o empreiteiro, mas eu não estou nem aí. Eu não estou em compromisso com ninguém, com nenhuma empresa que, sabe, faz esse tipo de sacanagem. Eu quero mais que se exploda. Eu quero mais que eles percam todos os funcionários. Pelo menos os funcionários bons. Eu acho que quem é bom tem que sair de um negócio desse. Tem que sair. Se você sabe que você tem valor, se você é uma pessoa de bem, se você é um trabalhador, se você é esforçado, sinceramente, eu acho que você tem que sair de um negócio desse. Tem que sair. Você não tem que aceitar. Porque isso é uma afronta à tua dignidade. Esse tipo de troca de turno. Não. Isso é uma afronta total. Isso aqui é um absurdo. Você não pode aceitar isso. Trabalhar, tudo bem. Se eles propõem para você trabalhar só à noite, só de madrugada, isso aí, sem problema nenhum. Mas ficar nessa de vira, mas toda semana, 4 dias, não, gente, isso é um problema que eu considero até um problema de direitos humanos. Peraí, eu falei que eu ia fazer o restante do vídeo de madrugada, eu vou fazer tudo, quando acordasse, eu vou fazer tudo agora, pessoal. Eu vou falar tudo agora e eu vou contar. Estou contando já o motivo, sabe, das empresas grandes fazerem isso. As empresas grandes, pelo menos aqui no Japão, todas, elas têm um problema seríssimo de falta de mão de obra. Então, quando entra um funcionário, por mais que seja um funcionário através de uma empresa de recursos humanos, que aqui é chamado de empreiteiro, Hakengaisha, né? Eles não querem perder, não querem. Eles ficam fazendo um joguinho de teatro, ameaçando às vezes, dizendo, olha, se você não trabalhar direitinho, você vai ser demitido. E, bom, trabalhar direitinho eu acho que é obrigação de todo mundo, tá? Isso aí não se discute. Mas, sabe, quando vira uma ameaça, olha, vai vir não sei quem lá da Ásia, os estagiários aí, você está correndo o risco de perder o emprego, aquela pressão para que você ponha o rabinho entre as pernas e se conforme com absurdos, né? Com coisas e te dão um bom salário. Geralmente o salário aqui no Japão é muito bom, não é ruim. Quem faz revezamento de turno ainda ganha um adicional noturno. Não é uma coisa ruim, não. É um salário bom, tá? Ainda dão prêmios, as grandes empresas estão dando prêmio de todo jeito, bônus. Então, eles vão te dar um salário bom para você não se rebelar. Né? Não se rebelar. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu não aceitaria esse dinheiro de jeito nenhum, mas nem morto. Pega esse dinheiro aqui e sabe o que você faz com ele. É isso mesmo que você pensou, sabe? Porque o meu valor é muito maior que isso. O meu valor, você tem que dizer para você mesmo, esse meu valor é muito maior que isso. Eu não aceito esse tipo de
de humilhação. Isso aí é um suborno, na verdade, é um suborno para você se humilhar, para você dizer para você mesmo que você está deixando de ser humano, de ser um ser humano para ser uma máquina. Você está virando um robô, sabe, um robô programado, sabe, igual esse que eles têm lá nas fábricas. E você não é isso. Deixa eu lembrar uma coisa para você. Oi, você que é trabalhador, você que tá de operário como uma máquina, como um robô, sabe, jogado para um horário, depois para o outro, sabe, tua cabeça fica com louco. Deixa eu te falar uma coisa. Você foi feito à imagem e semelhança do Criador. Não aceita esse tipo de humilhação. Sai disso. Sai disso. Não aceite. Eu sou empresário, eu tenho fábrica. E eu nunca entendi por que uma empresa faz isso. Agora eu descobri. É simplesmente para te tirar a tua liberdade, para te humilhar. E aí eles pagam bem. Minha empresa não é tão grande ainda. Minha empresa é grande, mas está numa fase ainda pequena. É grande porque eu sei que é onde a gente vai chegar. Eu tenho bem claro na minha mente os alvos que eu vou atingir como empresa. E eu sei que para chegar lá, eu não preciso fazer nada disso do que essas empresas, pelo menos aqui no Japão, fazem. Ou a nossa cultura empresarial é focar no ser humano. Não de ficar dando tapinha nas costas. Tem pressão, sim, porque na nossa empresa, como toda empresa, tem que ter lucro. E lucro quer dizer pressão. Tem que ter pressão, sim, pelo lucro, pela redução de despesas, pela otimização dos processos, pelo encurtamento do prazo de entrega, sabe? Isso tudo tem que ter pressão, tem que ter pressão. Onde tem lucro envolvido, tem que ter pressão, de todos os envolvidos. Tem que ter pressão. Isso aí não está em jogo. Porém, nós temos foco no ser humano. O ser humano tem que estar... A pressão faz parte do próprio trabalho, né? O ser humano tem que estar animado, tem que estar empolgado. Ele tem que entender o seguinte, que do lucro é que vem a felicidade dele, do lucro é que vem o desenvolvimento dele, onde a empresa pode investir mais nele, onde a empresa pode investir melhor em equipamentos para tornar o serviço mais suave, mais agradável, mais produtivo. É onde a gente pode investir no crescimento das pessoas que estão com a gente. Então, o lucro é extremamente importante. Se tem lucro, tem pressão. Isso aí não tem como evitar. Não tem como separar as duas coisas. Lucro é pressão. Lucro tem que ter pressão. Então, quem está trabalhando tem que entender que vai ser pressionado. Essa pressão tem que existir. E conforme o cargo vai subindo, a pressão aumenta cada vez mais. A responsabilidade, a pressão, isso é natural. Não tem como evitar. Mas não é isso. O que eu estou tratando é de humilhação, pessoal. Isso aí você não pode aceitar. Humilhação não. A pressão não tem jeito. Você tem que aceitar. A pressão é boa. A pressão não é ruim, tá bom? A pressão te leva para frente. Quando você tem, por exemplo, você está como solteiro, você não tem um pinto para dar água, uma beleza. Só que se você tem família, depois vem os filhos, você sabe que isso é uma pressão para você ir para frente. E geralmente vai para frente. Eu fui para frente só depois que meus filhos nasceram. Que aí eu fui igual um louco para frente. Fui procurar coisas que se eu tivesse solteiro, eu não ia atrás. A responsabilidade traz pressão e te leva para frente. Isso é bom, isso é muito bom. Eu, pelo menos, não conheço nenhum pai, nenhuma mãe que se arrependeu de ter tido filhos. Filhos é uma pressão, mas é uma pressão que no final das contas você vê que é boa. Então, pressão não é ruim, não. Pressão é boa. E você tem que entender, tem que ser adulto o suficiente para entender que pressão é boa, tá bom? Se você cair aqui na minha empresa, se você é bom, eu espero que você caia, você vai entender que aqui existe pressão. Mas é uma pressão boa. Mas é pressão, tá bom? É uma pressão de adultos para adultos, de responsabilidade, de cobrança, de resultado. Você tem que estar extremamente comprometido com a empresa, com as metas da empresa, com os seus resultados, tá bom? E nós aqui, por outro lado, como a direção, como a liderança, nós vamos ter um comprometimento no teu desenvolvimento pessoal, no teu crescimento, no aumento da tua renda, na tua melhoria de vida. Nós vamos ter um compromisso muito grande com você e você tem que ter um compromisso muito grande com a empresa. Mas o que se vê aqui no Japão não é isso. Eles querem te escravizar, te prender, para que você não tenha chance, porque se você consegue um bico fora, é muito mais fácil para você sair de repente, já arrumar Se você é bom, por exemplo, tem gente boa trabalhando aqui comigo,
que trabalha numa grande montadora aqui da região, e montadora de automóveis. E apesar deles fazerem essa loucura de Nicotá e Sancotá, nem sempre eles podem vir, mas eu percebi, porque quando a gente está trabalhando junto, a gente vê quem é bom, quem não é, quem sabe é trabalhador e quem é vagabundo. Então, eu vi um pessoal muito bom. Eu já botei aqui na minha cabeça e eu falei com o meu pessoal, com o pessoal que está na chefia, na liderança. Eu disse, olha, a gente precisa pegar esse pessoal, precisa pegar esse cara aí, precisa pegar e trazer ele para dentro, porque esse cara é bom, é sangue bom. E todos concordam, sabe? Quando você vê o cara trabalhando, você já... Pá, não tem como esconder. O cara, quando é bom, é impossível esconder. E agora a gente precisa levantar o lucro, porque a gente precisa fazer uma proposta muito boa para esse cara, para ele cair para dentro. E a nossa empresa vai crescer ainda mais. Né? Então, e eu não vou fazer sacanagem, não vou. Veja os outros vídeos, né? O emprego bom tem essas 4 coisas, né? Um outro vídeo que tem aqui no canal, procura aí, você vai ver, onde eu explico mais uma parte da nossa filosofia, né? Eu não faço esse tipo de sacanagem de querer escravizar o funcionário, fazer essa sacanagem de ficar trocando de turno, semana, 4 dias, sei lá. Isso aí é contra até os direitos humanos, se você quer saber. Se for mulher, eu acho que é mais grave ainda, sabe? A mulher não foi feita para ficar nessa de ficar, sabe, com um relógio biológico mudando toda semana, 4 dias, a cada 4 dias, não foi feito para isso. Acho que ninguém foi, mas a mulher sofre mais. Tá bom, pessoal? Então, eu tô indo dormir, pessoal, mas eu fico pensando que tem gente que, às vezes com sono, mesmo com sono, tem que ir lá encarar uma linha de montagem, uma fábrica e trocar o dia pela noite. Eu não sei como que um ser humano pode aceitar isso. É um absurdo, é um absurdo. Eu fico revoltado com isso, porque a maior parte do meu tempo aqui no Japão foi como peão, sabe? Peão de fábrica. E Deus me deu uma oportunidade de não precisar desse tipo de serviço. Mas, se fosse preciso... Pessoal, eu vou te falar. Eu acho que, sei lá, eu ia vender latinha, eu ia catar latinha na rua, mas esse tipo de trabalho de revezamento eu não ia pegar, não. Então, que fique bem claro para você o motivo. É sacanear com você, é te tornar cada vez mais escravo, para que você... Um escravo muito bem pago, tá? Muito bem pago, para que você não troque de emprego. Não troque. Porque se você tiver um tempo livre, você vai procurar um bico para fazer, e isso aí eles não aceitam. Não querem, porque eles sabem que eles já estão... O serviço que eles têm é tão ruim, que se eles derem uma chance para você ver alguma coisa lá fora, você vai descobrir que você está numa canoa furada e vai cair fora de lá o mais rápido possível. E eles não querem que você descubra isso. Né? Então, o motivo é esse, tá, pessoal? E olha, esse conluio aí não são só as grandes empresas, as grandes fábricas, as empreiteiras também estão envolvidas nisso. Estão envolvidas, e até o governo tem responsabilidade nisso. Isso mesmo, até o governo, porque o governo, no caso dos políticos, né, eles têm poder, por exemplo, de criar leis. E por que não criam leis para proibir as empresas de fazerem isso? Eu acho que a liberdade humana, ela está acima de tudo. Então, como o emprego é necessário para a maioria da população, eles deveriam criar regras de não permitir esse tipo de sacanagem. Revezamento, podia até deixar, mas no mínimo de um mês, sabe? No mínimo. Se tiver revezamento de turno, põe revezamento mensal, bimestral, trimestral, sei lá. Agora, dá opção para quem quer trabalhar só à noite ou só de dia, sabe? Isso é... Ou faz sorteio, se tiver muita gente. Eu acho que a maioria das pessoas vai querer trabalhar só à noite, porque é bacana, é fresquinho e sobra tempo de dia, né? Então, não sei, mas pelo menos o que eu conheço, a maioria iria preferir trabalhar à noite. E não ia precisar faltar, por exemplo, para fazer suas coisas, né? Correria durante o dia, quando precisasse. Pelo menos metade do dia poderia ter livre para, né, fazer suas coisas durante o dia. E é isso, pessoal. O motivo é exatamente esse, sacanear com você. Só isso. Te tirar a liberdade, te tornar cada vez mais escravo, menos livre, não deixar que você vá para frente, porque o que eles têm é um serviço tão ruim, que eles sabem que o dia que você botar o pé em outra empresa e corre o risco de ser uma empresa melhor que a deles, um serviço melhor que o deles, como o meu, modéstia à parte, os bicos que a gente tem aqui, o único meio de entrar aqui na nossa empresa é através de aerobaito, por enquanto. Depois vai ser através do nosso centro de treinamento, mas para entrar aqui
primeiro começa como arubaito eventual e depois vai crescendo até virar tempo integral. E também não para por aí, não. Eu quero que os meus funcionários todos virem empresários, depois de empresário, virem investidores, como eu sou. Eu quero ter eles como parceiros de investimento. Eu estou trabalhando no treinamento deles, na cabeça deles, porque a cabeça de funcionário, a cabeça de operário é uma, a cabeça de investidor é outra. Eu passei por esse processo e eu estou ajudando eles a ganhar tempo nesse processo, porque eu sei que isso leva muito tempo e às vezes leva uma vida e não é suficiente. E eu, como trilhei por esse caminho, eu sei os atalhos e é isso que eu estou passando para o meu pessoal. Se você tem interesse em conhecer, em trabalhar numa empresa assim, o primeiro passo eu vou te dar. Preenche o formulário que está aqui embaixo, tá bom? É um formulário de cadastro para vaga de arubaito. A gente vai posteriormente marcar uma entrevista. Se você estiver longe, a gente pode marcar a entrevista pelo Zoom, pelo aplicativo Zoom. Se você estiver próximo, a gente pode marcar pelo uma presencial. Aí você pode até conhecer aqui a nossa empresa, a nossa fábrica, tá bom? Então é isso, pessoal. Põe isso na cabeça. Espalhem para todo mundo. Descobri por que tem essa porcaria de aqui em revezamento de turno e tal. É pra gente virar mais escravo mesmo. É pra gente se ferrar mesmo. É para vocês, sabe, ficarem acabados. É isso mesmo. E você tem culpa por você também aceitar esse tipo de coisa, tá bom? Humilhação tem limite. Eu acho que você não deveria aceitar esse tipo de coisa. Mas eu preciso. Cara, o que mais tem aqui nesse Japão é emprego. Principalmente porque é gente boa, gente trabalhadora. Tá bom? Não aceite. Me acompanha porque eu tenho uma bomba muito maior nesse ramo aí de mão de obra, tá bom? É um problema seríssimo aqui no Japão. Todas as empresas sofrem com esse problema. Algumas mais, outras menos. Só que a maioria sofre muito por falta de mão de obra. Aliás, é por esse motivo que nós, brasileiros, viemos para cá, que é justamente por causa desse problema da indústria japonesa, que é uma indústria extremamente agressiva, produtiva e precisa de muita mão de obra. E a mão de obra japonesa não é suficiente para suprir a demanda dessa indústria. É uma das indústrias mais ativas, mais desenvolvidas do mundo e que precisa muito de mão de obra. E aí os japoneses, a população japonesa não é suficiente para suprir a necessidade da sua própria indústria. É por isso que nós viemos para cá. Então esse é um problema sério, muito sério. Você tem que entender que você faz parte de uma solução de um problema do Japão, tá bom? E você pensa que está aqui para ganhar dinheiro. Bom, você ganha, na verdade você ganha, mas você está resolvendo um outro problema para a indústria, para o país. Você está sendo muito útil, né? Porém, eu acho que você mesmo não está se respeitando quando você aceita esse tipo de trabalho. Mas isso é imposto, né? É imposto pelas empresas. Eu acho que uma andorinha só não faz verão, mas se a gente se unir, quem sabe, né? Passa esse vídeo aí, vamos passar para todo mundo. Eu tenho um projeto muito forte que vai acabar com isso aí, pessoal. Eu garanto, vai acabar com isso. Só que a gente precisa reunir um número muito grande de pessoas. E eu vou passando essa bomba nos próximos vídeos. Então me acompanhe, se inscreva no canal, por favor. Eu preciso da sua ajuda, eu não estou ganhando nada para isso, tá bom? E se você um dia quer se ver livre de Akin Hirokin, quer ter um serviço suave na nave, quer ter uma boa remuneração sem precisar ficar nessa loucura, sabe, de trocando de turno. Se você tem pessoas que você sabe que também não gostam desse tipo de coisa, passa para eles o vídeo. A gente vai mudar esse Japão, pode ter certeza. A gente pode, vai conseguir. E com o tempo eu vou passando para vocês esse projeto. É um projeto 100% possível, mas a gente precisa de união. União é fundamental nesse projeto. Se você tem interesse em conhecer minha empresa, clica no link aí, faz o cadastro, vai precisar de uma conta no Google. É facinho de fazer, tem um vídeo lá explicando também, tá bom? E faz a inscrição no canal, por favor. Eu quero contar com a sua audiência nos próximos vídeos. Eu tenho projetos muito bons se você mora no Japão, se você não mora, se você pretende vir para o Japão, se você quer conhecer sobre a realidade aqui no Japão, nossa, de brasileiros aqui no Japão, tá bom? Eu não sou operário, eu sou digamos assim, um serviçal de operários, porque eu tenho funcionários e eu me considero um serviçal deles, porque eu tenho que cuidar deles
apesar de eu ter que meter pressão neles para que a empresa dê lucro, mas eu tenho que cuidar deles, sabe? Então, eu me considero babá deles, babá assim, uma babá que mete muita pressão, né, nos seus bebês. E eles têm que entender isso, né, que isso é responsabilidade, isso é coisa de adulto, é coisa de empresa que precisa de lucro e acabou. Então, é por isso que tem que ter pressão. Mas eu cuido deles para que eles cresçam, para que eles não fiquem muito tempo como operários, sabe? Para que eles possam ter equipe, possam desenvolver a equipe deles e eles possam subir até chegar no ponto que eu estou. Eu estou, inclusive, vendo qual deles que vai ser o meu substituto, que eu não posso ficar muito tempo também nesse trabalho aqui. Um deles vai ter que me substituir e depois o ciclo permanece, vai ter que subir de novo, sabe? Porque senão ninguém sobe, a empresa não cresce. Esse é o ciclo virtuoso que eu resolvi adotar aqui na minha empresa, tá bom? Conto com vocês, conto com o seu like, com a sua inscrição. Ajude, porque você não está simplesmente fazendo um agrado para mim, não. Você está fazendo um grande favor para todos nós, para essa comunidade que está aqui no Japão. É uma revolução, você pode ter certeza que começou agora. E vai dar tudo certo e você é convidado a fazer parte desse grupo, onde todos vão sair ganhando, você pode ter certeza, tá bom? Meu nome é Eduardo Shibaema, eu conto com você nos próximos vídeos, dê um like aí no vídeo, por favor, e eu fico muito grato, compartilha, tá bom? Compartilha com seus amigos que também trabalham, que tem essa triste realidade, né? Principalmente se for mulher, né? Que eu acho muito ruim. Antigamente a lei não permitia, né, que as mulheres fizessem aqui, hoje permite, mas eu acho que é uma coisa muito cruel para a mulher. Muito cruel porque o organismo da mulher não foi feito para isso. Não foi feito. O homem, quando vai até para a guerra, ele aceita, mas ele pode até aguentar por um tempo, mas envelhece muito mais rápido, a qualidade de vida cai. Só tem desvantagem, pessoal, só desvantagem. Conto com você e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau.